levar o pleito aí pro segundo turno. Pois um é, feito, pois é. Um feito impressionante, inclusive. Rapaz, a comemoração foi grande. A comemoração foi grande. É um cara muito preparado. Eu sou suspeito pra falar, porque é meu amigo de longas datas, é meu cliente. Mas é um cara muito preparado, um jovem que aí tá muito disposto a revolucionar a história da Paraíba. E eu tenho certeza que vai fazê-lo. Inclusive, eu convidei, viu, Pedro? Seja bem-vindo de volta pra gente falar de Paraíba. Porque da última vez, como foi a primeira vinda dele, ainda era num processo pré-eleitoral. Sim. A minha proposta foi justamente entender os seus conceitos, mas não necessariamente perguntando eles assim, cara crachá. Eu montava uma historinha e soltava para ver o que ele achava. Aí, quem quiser assista, tem aí, tá tudo posto. Foi excelente, aí. eu assisti. Eu acompanho o Spoke, como eu disse, eu baixo no YouTube Premium pra viajar escutando. Eu não fico olhando seu belo rosto, você que tá mais magro, não. Inclusive. Agora eu tô mais Mas, cara, existe um Rodrigo Rabelo, como eu disse, né? O jurista, ele acaba sendo um pouquinho bipolar nesse sentido. Eu acho que tem que ser, na verdade. Sim. Tem gente que não é. Tem gente que mistura. Eu não. Eu acho que existe o Rodrigo Rabelo cidadão, que tem sua ideologia, tem suas bases de leitura teórica, mas existe, acima de tudo, um Rodrigo Rabelo que exerce uma função social. Eu sou professor, sou advogado, sou escritor, sou palestrante. Nessas 4 funções em que eu atuo, eu exerço função social. E assim, quando eu digo que eu exerço função social, eu digo nos mínimos detalhes, Yuri. Se eu sair daqui, da forma como eu tô vestido, ou num restaurante, algum restaurante que eu frequento com frequência, até aqui em Campina Grande, inclusive, conheço todos os garçons de todos os restaurantes, né? Então, um garçom vai chegar pra mim e vai dizer, doutor, o que é que o senhor acha de tal coisa? Então, não é só a função social que eu exerço. Meu curso. Não é só a função social que eu exerço como professor, como advogado para o meu cliente. Sim. É uma função que eu exerço para a sociedade. Por isso que eu acho que quando o jurista se deixa misturar com o pessoal, deixa se enviesar por sua ideologia na interpretação do direito e na forma de ver o mundo, ele tem todo o direito de fazer isso como pessoa. Mas na hora que ele coloca a toga, na hora que ele coloca o paletó, na hora que ele sobe lá no palanque para fazer uma palestra, na hora que ele vai para frente de um quadro, ele tem que ser zeloso com o direito. É uma responsabilidade que transcende o seu querer, né? Transcende absolutamente o querer, meu velho. Aí é uma questão, é como médico. Minha família é de médicos, né? Então... Dissidente. Eu sou dissidente. Eu sou ovelha negra total, né? Mas minha família é de médicos e o médico, e eu também sou especialista em direito médico, né? Olha aí. Então eu também atuo com direito médico. E nas normas que regem o direito médico, por exemplo, o médico ele tem a escusa de consciência, né? Ele pode se negar a fazer um procedimento por entender que aquilo ali é incompatível com sua consciência, crença e culto. Ou capacidade? Não, a capacidade, beleza, porque aí se ele agir, ele vai atuar de maneira imperita, né? Mas ele pode se excusar a fazer um determinado procedimento, por exemplo, um aborto legal. Um aborto permitido por lei. Ele pode se excusar a fazer... Um e outro, né? Por convicção própria. Mas se não houver outro profissional capaz de fazer, ele vai ter que fazer. Então, o dever de salvar do médico, ele está acima, inclusive, das vontades particulares. O dever de ser coerente e de defender a Constituição do jurista, ele está acima dos seus interesses e ideologias particulares. Então é nisso que eu creio e é isso que eu defendo. Para a gente conseguir chegar em parâmetros ali, por que o processo do fim do mundo está ilegal? Deveria seguir um rito, o processo deveria vir de um canto, né? Tudo isso foi digamos, vilipendiado por Toffoli e passado de mão dada para Alexandre Moraes. Sim, existe no regimento interno do Supremo Tribunal Federal a previsão de abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal quando ocorre um crime dentro das instalações do Supremo Tribunal Federal ou praticado por seus funcionários, né? Pegaram essa norma, ampliaram a interpretação, né? Porque não houve crime praticado dentro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Ampliaram a interpretação
e começaram a atuar com um poder despótico onde ninguém pode mais falar mal do Supremo Tribunal Federal. O mundo praticamente é uma praça pública onde o STF está no meio, né? O STF está no meio. Inclusive, Xandão, me coloca no inquérito, cara. Me coloca no inquérito. Né? Suspende minhas redes sociais, né? Que aí cutucam onça com vara curta, né? Porque eu sei que eu sou um ninguém de Campina Grande, mas bota. Cara, tiraram as redes da doutora Ludmila Lins Grilo só porque ela se posiciona contra o STF. Então, quer dizer, existe um despotismo, uma tirania, tem que seguir o que o STF pensa. Pessoas normais que não tem nem a exemplo dela, não tem nem ouro privilegiado, que era quem deveria estar na alçada dele. Mas pegou comediante, jornalista... Ninguém mais pode falar, ninguém mais pode discordar da Suprema Corte. Por que isso? Aí cria um inquérito que não tem eu desafio quem nos acompanha, manda lá no @RodeRabelo com 2 L's, a fundamentação normativa para o inquérito. A previsão é muito clara no regimento interno do STF. Crimes cometidos dentro do STF ou por seus servidores. Não foi nenhum caso, nem outro. Cria-se um inquérito onde quem preside o inquérito é uma autoridade incompetente para tal, que é o ministro, que é a vítima. São os ministros que são vítimas, que são os acusadores, não é o Procurador-Geral da República, que de ofício deveria fazê-lo. Eles também arvoram para si a condição de acusadores e julgadores. Rapaz, para quem gosta de literatura, eu sou um nerd convicto, né, Yuri? Eu gosto de... Meu amigo, não é porque você fica daqui vendo toda essa ideia aí. E até não para uma criança, mas para um adolescente, ele interpretar, por exemplo, ele chegou num canto, aí ele vai ter uma pessoa que vai... ele fala alguma coisa, aquela pessoa vai se sentir lesada, aquela pessoa vai iniciar um processo, vai julgar, vai tudo. Vai ser a vítima, vai ser o processo, quem propõe o processo, quem julga. Como é que isso é limpo? Cara, é como se fosse aquela coisa, o processo judicial, desenvolvimento do poder judiciário se desenvolveu, e da teoria geral do processo se desenvolveu exatamente para que as pessoas não resolvessem seus conflitos por suas próprias mãos. Isso aí é uma coisa tão normal que a gente ouve tanto, mas caramba, ficou perfeito aqui no contexto. O STF institucionalizou fazer justiça com suas próprias mãos. Né? O STF institucionalizou fazer justiça com suas próprias mãos. E isso daí é muito claro para mim. Isso daí para mim é muito claro, muito evidente. E tá cada vez pior. Né? Tá cada vez pior, porque eles estão começando a fugir do âmbito das pessoas públicas, no sentido de pessoas que integram as estruturas de poder, estão ingressando nas pessoas privadas que não integram as estruturas de poder, estão ingressando no âmbito mais privado que existe, que são as relações privadas das pessoas que não integram as estruturas de poder, né? Porque não, o STF está sendo lesado, ninguém pode ir contra o STF. Cara, eu estou falando aqui uma opinião, eu não estou defendendo revolução armada contra o STF, eu estou dizendo que os caras estão errados e pronto. Eu sou jurista, eu estudei para isso, eu tenho direito de entender isso. É aquela coisa, por que você está dizendo que eu estou errado? Aquele cabileme, né? Tá aqui a Constituição. Tá aqui. Me convença do contrário. Direito é dialética, é isso, né? É isso. Então, eu acho que, assim, a gente tá chegando num ponto, e como eu lhe disse, não acho que seja o caso a gente discutir aqui, mas existe fundamentação teórica e filosófica, teórica jurídica e teórica filosófica, ao porquê nós chegamos a esse ponto. Isso se dá por causa do neoconstitucionalismo, que é um novo momento do constitucionalismo que se inaugura no segundo pós-guerra, que vem junto com a nova hermenêutica constitucional, novas formas de interpretar a Constituição, que dão ao Poder Judiciário muito mais poder do que ele tinha durante os períodos anteriores e que fazem com que a Constituição ela seja um pouco mais flexível do que as Constituições anteriores, e isso dá ao Poder Judiciário esse superpoder que ele vem exercendo na prática de maneira desmedida. Voltando, como eu estava te dizendo, eu sou um nerd convicto, né? Tu sabe, a gente conversou da outra vez, e eu gosto sempre de fazer referências a coisas ou da cultura pop, do mundo da literatura, que eu sou filho e neto de professores de português e de inglês, então eu não tinha como não ser apaixonado por literatura. E a visão que eu tenho é que hoje nós vivemos um Supremo Tribunal Federal nos moldes que Franz Kafka traz em seu livro O Processo.
Então, quem figura no inquérito do fim do mundo, quem figura em qualquer desses inquéritos instaurados pelo Supremo Tribunal Federal de ofício, está respondendo ao processo nos moldes kafkianos. Para quem não conhece, excelente leitura, inclusive recomendo, o indivíduo um dia é surpreendido com o fato de estar respondendo um processo. Vai procurar atrás saber por que ele está respondendo, qual foi o crime que ele praticou, não dizem. Ele é jogado no emaranhado de burocratas que mandam ele de um lado para o outro. E realmente aconteceu isso aí. E é o que está acontecendo. Tem muita gente que, como aquela, que atualizei, eu acho, não sei o nome dela, que ela ainda não sabe exatamente o que é que ela está sendo acusada. A Ludmila Lins Grilo, juíza, que teve seus perfis suspensos, ela ganha também, fora, obviamente, o seu vencimento como juíza, ela faz cursos na internet, teve seu site cortado, suas redes sociais cortadas. A Ludmila não teve acesso, seus advogados não tiveram acesso aos autos em que consta lá a denúncia dela no inquérito, né? Tudo é um arrepio, inclusive, da própria jurisprudência do Supremo. Né? Da própria jurisprudência do Supremo, que a jurisprudência do Supremo era farta, que o advogado é direito, primeiro que é um direito do advogado instituído em lei, ter acesso aos autos do cliente quando ele está sendo vítima acusado de algum crime. Mas assim, processo kafkiano. Eu estou sendo processado, por quê? Não sei. Com base em quê? Também não tem base. Cadê os documentos? Eu não posso ver, né? Então, Franz Kafka, ele foi praticamente aí um vidente, mãe de Ná, com relação ao que a gente está vivendo hoje no Poder Judiciário brasileiro. E a esse fenômeno, né, a doutrina vem chamando de juristocracia. Né? Ou seja, deixa de ser uma democracia, deixa de ser um Estado onde a separação dos poderes ela é harmoniosa. Deixa de ser talvez até uma cleptocracia, né? Que já deixa de ser a cleptocracia, que a gente sabe que aqui no Brasil virou regra, não é exceção, e passa a ser um Estado onde a última palavra cabe ao soberano Supremo Tribunal Federal. Isso com chancela e aval de pessoas que têm opiniões jurídicas balizadas por ideologia política, que eu rechaço, que eu não respeito. Isso com o aval de ex-ministros, como eu disse, Carlos Aires Brito postando que o Supremo Tribunal Federal está acima dos demais. Eles estão se apoiando, hein? E isso com a disfarçatez, né, e a cara de pau dos próprios integrantes da corte. E do Senado. Que tem a coragem de enfrentar o público e dizer que estão certos. E aí, pior, é quando você vê o cidadão comum que nunca leu 2 livros na vida, compartilhando nas redes sociais que Alexandre de Moraes é o salvador do Brasil, o salvador da pátria. Nessa hora, chegamos em todo esse contexto. Aí só antes, só pra eu fazer uma coisa. Não sei se fizeram sem querer, mas meio que entregaram, colocaram como o presidente, esvaziaram ele de diversas formas, ou colocaram como o chefe das Forças Armadas. E de certas formas, a Forças Armadas ela tem o poder que o STF está se arvorando de ser o moderador. O moderador. Acredito que é parte do poder das Forças Armadas é isso, né? Quem vem ou não. Na verdade, não de maneira expressa, né? Assim, lá na Constituição fala que as Forças Armadas têm a função de garantir a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Meio que... E historicamente no Brasil, desde a proclamação da República até a Constituição de 88, sempre foram as Forças Armadas que cumpriram essa função de poder moderador, não num bom sentido sempre, né? É bom deixar isso bem claro, né? Não sou militarista, não sou defensor de ditadura, pelo contrário, eu sou um constitucionalista raiz. Todo constitucionalista raiz ele defende a liberdade. Perfeito. Né? O direito constitucional é a liberdade. A Constituição surge para proteger eu e você do Estado. Porque quem é Rodrigo Rabelo perto do Estado? Quem é Rodrigo Rabelo perto do STF? Ninguém. Se amanhã Xandão quiser me colocar no inquérito, eu tô fudido. né? Deixa eu apagar lá. Eu tô lascado, né? Porque é assim que funciona. Então a Constituição surge para nos proteger disso. Todo constitucionalista raiz, Yuri, eu sei que você tá doido para falar, mas eu quero defender isso, porque eu defendo isso com a ferro e fogo. Todo constitucionalista, se for constitucionalista, é um defensor das liberdades. Então eu não sou a favor de ditadura militar, mas historicamente no Brasil, queira ou não, de bom ou mau modo, e aí vai depender da sua visão de mundo, as Forças Armadas exerceram essa função de poder moderador. Desde aí justamente nessa hora o que acontece? Devido ao histórico
que existe das Forças Armadas acabarem tomando poder ou interferindo de alguma forma, eu tô já fazendo meia culpa aqui, né? Que todo mundo acaba vendo a única maneira de se romper o tecido democrático se ela há de vir justamente do executivo através do uso de forças armadas. Aí aquela pergunta que a gente tinha até falado um pouquinho. Dado todas essas falhas que o judiciário está acontecendo, extrapolando de diversas formas os seus poderes, em algum